Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Um dos acontecimentos mais importantes que marcaram a virada do século XX para o XXI foi, sem dúvida, o crescimento econômico da China. Para tentar desvendar um pouco do segredo que guarda o grande milagre chinês e também examinar em que esse exemplo pode inspirar o Brasil, o Agenda Econômica de hoje vai conversar com o empresário Charles Tang. Ele é presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Dr. Charles Tang, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Olha, é com grande prazer que eu possa vir aqui esclarecer um pouco mais a parceria estratégica e comercial dos dois gigantes, né? O Brasil e a China, principalmente para a China. O Brasil é um país que o povo chinês admira muito. Qualquer cidadão chinês nas ruas da China sabe quem é Zico, sabe quem é Ronaldinho, etc. Doutor Tang, vamos começar um pouquinho falando da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. O que é essa Câmara e quais são os seus propósitos? Olha, em 1986 eu fui convocado para uma reunião em Beijing pelo vice-primeiro-ministro da China, pelo ministro de Relações Exteriores, que em seguida foi vice-primeiro-ministro da China, o senhor Wu Zheqian. Eu lembro exatamente as palavras que ele me disse. E quem me convocou e me levou para essa reunião foi o embaixador Chen Duqin, que esteve embaixador no Brasil até 2 anos atrás. E, logicamente, ele era um jovem secretário do ministério na época. E o vice-primeiro-ministro Wu Zheqian falou para mim que todas as nações importantes tinham câmaras bilaterais com o Brasil. Estados Unidos, Japão, Alemanha, menos a China. E ele me solicitou que a gente fundasse uma câmara para ajudar a construir a ponte de amizade entre os dois gigantes. E naquela época ele inclusive pediu para mim dar um recado ao então presidente Sarney de que a China tinha gostado muito da visita do presidente Figueiredo e esperava ansiosamente a visita do presidente Sarney, que acabou acontecendo em 88. Né? Só que naquela época, aqui no Brasil, ninguém estava muito interessado na China, porque a China era muito pobre, né? E o Brasil era uma economia fechada. Então eu falava com os brasileiros, empresários, e eles falavam para mim que a China era muito longe e só falavam em chinês. Hoje continua muito longe, só falando em chinês, mas todo mundo quer a China. Verdade. Nós conseguimos o apoio de meia dúzia de brasileiros com uma visão mais longa que apoiaram a abertura e a criação da Câmara. Um senador em São Paulo, chamado Fernando Henrique Cardoso, um jornalista no Rio de Janeiro, chamado Roberto Marinho, jornalista em São Paulo, chamado Herbert Levi, o presidente do FEComércio, o Abraham Chadman, né? O irmão do Roberto Abdenur, embaixador, né? O Márcio Abdenur, que estava no governo Moreira Franco, o Jaime Martins, que viveu 20 anos na China, e nós conseguimos formar a Câmara. Né? E quais eram os objetivos desse colegiado? Era de construir essa parceria comercial e estratégica entre os dois gigantes. Né? Que desde aquela época a China já queria ter uma forte aliança, né, estratégica e comercial com o Brasil. Só que, como sabe, naquela época, o comércio entre o Brasil e China era muito insignificante. Se eu ver que em 99, o volume de comércio entre os dois gigantes era somente de 1,54 bilhões de dólares. Ou seja, não era nada. Ano passado, como sabe, fechou em 56,2 bilhões e esse ano deve fechar perto dos 70 bilhões. 60? 70. Doutor Tang, quais são os principais segmentos que se encontram representados na Câmara de
comércio e indústria Brasil-China? Na verdade, quase todas, né? Por exemplo, em 2001, nós aconselhamos o Dr. Maurício Botelho para montar a Embraer na China. Em 2004, nós ajudamos a organizar a visita do Dr. Roberto Egídio Setúbal para a China, onde ele voltou e mandou abrir o escritório do Itaú BBA em Xangai. Né? Nós abrimos o Sinosteel no Brasil, ajudamos a instalação da ZTE no Brasil, né? Trouxemos a Jack Motors para o Brasil. Fizemos um estudo para o planejamento estratégico da Foton, que é a maior fábrica de veículos comerciais na China, para sua instalação no Brasil. E hoje realmente estamos inundados de pedidos de ambos os lados. Eu digo que nós somos realizadores dos sonhos, né, dos empresários chineses e brasileiros. Por exemplo, o Dr. Sérgio Habib chegou no meu escritório querendo representar uma marca de automóvel chinesa. 2 meses e meio depois, ele já assinou, nós conseguimos que ele assinasse com a Jack Motors a exclusividade para o Brasil. E agora vão montar uma montadora no Brasil, se resolverem logo o problema do IPI. Vamos falar um pouquinho das transformações na China. A partir da ascensão ao poder de Deng Xiaoping, no final da década de 70, a economia chinesa passou por uma transformação profunda. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos elementos básicos que assentaram, ou que impulsionaram essa grande transformação chinesa. Claro. Durante o tempo de Mao Tse-tung, na China, o governo era direcionado pelas suas convicções ideológicas. E basicamente, a China se encontrava numa situação onde todos eram igualmente pobres, né? Como aconteceu em muitos países de economia socialista, direcionados somente por convicções ideológicas. O Deng Xiaoping chegou e, naqueles discursos que ele fez, ele transformou completamente a mente do chinês. Depois de 30 anos, mais ou menos, estagnados dentro de um modelo ideológico, os chineses foram dormir 1 bilhão e 200 milhões de comunistas e acordaram 1 bilhão e 200 milhões de capitalistas. Né? Porque o Deng Xiaoping disse as famosas frases dele que não interessa se o gato é preto ou branco, interessa se caça rato, ou seja, não interessa se a gente usa socialismo ou capitalismo, temos que ficar prósperos. E também ele disse que temos que mostrar para o mundo que o socialismo não é sinônimo de pobreza, como estava sendo. Né? E também a frase dele de que ser rico, ser próspero é ser glorioso. Né? Então, deixa... E aí ele até pregou uma coisa que seria, frente à doutrina maoísta, comunista, marxista, um pouco, vamos dizer, heresia. Deixa alguns se enriquecerem primeiro, né, que os outros seguirão. Então, houve uma mudança para um pragmatismo total, deixando de ser ideológico, e voltado para a geração e a criação de prosperidade como sua prioridade número 1. Então, essas foram as diferenças fantásticas entre os dois modelos.